E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, professor Bruno Garcia Redondo, mais um vídeo de processo civil. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se estiverem gostando da série de vídeos, me deem aquele apoio clicando em curtir. No vídeo de hoje, vamos prosseguir com a segunda parte de ações de divisão e demarcação de terras, procedimento especial do CPC. Vamos analisar agora especificamente o rito, e o CPC começa falando de demarcação e depois de ação de divisão. Lembrando mais uma vez, se acumular os dois pedidos, primeiro julga a demarcação e depois julga divisão. Ação demarcatória ou ação de demarcação de terras, artigos 574 a 587. E depois, logo em seguida, vai vir a ação de divisão. Então, começando do 574 em diante, demarcação. Mencionei para vocês que são duas fases, então vamos ver até onde vai a primeira sentença, depois o que tem na segunda fase para vir a segunda sentença. O procedimento se começa sempre com uma petição inicial, então 319, 320, 106 do CPC, são os artigos de qualquer petição inicial. O mais importante é que em procedimento especial nós temos regras específicas lá para a petição inicial, que vem no artigo 575, que diz assim: legitimidade ativa para a ação de demarcação. Legitimidade ativa nós temos do proprietário do imóvel, então pense, eu vou demarcar para o exterior, em relação aos proprietários de imóveis confrontantes. Então quem é o legitimado ativo que vai assinar essa petição inicial? O proprietário do imóvel que tem imóveis confrontantes, ou eventualmente qualquer dos coproprietários condôminos, já pensando na segunda etapa, se for ter também divisão. O 575 diz que os demais coproprietários, se eles não forem autores, eles devem ser intimados para querendo intervir no processo. Então, legitimidade ativa o proprietário ou coproprietários. Havendo copropriedade sendo autor só um, os demais têm que ser intimados nos termos do artigo 575. Legitimidade passiva, contra quem se propõe a demanda, quem vai ser o réu, identificado lá nessa petição inicial. Todos os proprietários de todos os imóveis confrontantes ou confinantes, mais os eventuais coproprietários do imóvel do autor, que expressamente não quiseram aderir e tem alguma tese contrária. E eu lembro para vocês da necessidade de participação de cônjuge ou companheiro de todos eles, tanto pelo polo ativo quanto pelo polo passivo. Petição inicial, artigo 574, vai trazer lá requisitos específicos. O 574 diz, tem que se trazer em anexo inicial documentos obrigatórios, títulos de propriedade ou de outro direito real sobre imóvel, designação do imóvel, descrição dos limites que se quer que sejam construídos ou reavivados, nominação dos proprietários dos imóveis confrontantes. Alguns falam que é possível também acumular pedido possessório. Se você pede para reavivar o limite, você já perdeu no plano dos fatos, aquela posse poderia ser acumulado ainda um pedido possessório. Então, depois desse detalhamento maior da petição inicial, com nominação de todos, títulos de propriedade, para mostrar que você é proprietário e que o outro réu tem legitimidade sim, nós temos lá como finalzinho da petição inicial o valor da causa. E demarcação e divisão tem uma peculiaridade específica no novo CPC sobre o valor da causa, que não vem no artigo de procedimento especial, vem lá no artigo de parte geral, o valor da causa. Um inciso que não existia no Código Velho. Então, o Código Velho era omisso sobre o valor da causa, e aí tinha jurisprudência sobre o tema. O Código Novo traz um inciso novo no artigo 592, é o inciso 4, que assim fala: na ação de divisão, demarcação e de reivindicação, o valor da causa vai ser o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Basicamente vai ser o valor de todo o bem. O valor da área ou objeto do pedido, se você quer demarcar o seu imóvel inteiro, é o valor inteiro do imóvel. Se você quer dividir o bem, mas veja, o valor do bem objeto do pedido vai ser o valor do bem. Tá? Então vai corresponder muito, quase que ao valor integral ali da propriedade do autor. Protocolada a petição inicial, o juízo de admissibilidade positivo, recebe a inicial, determina a citação dos réus. Também tivemos novidade no Código 2015, comparando com o Código Velho, sobre citação. Artigo 576, tanto o caput quanto o parágrafo, trazem regras novas. E assim fala: a citação dos réus deve ser feita por correio, observando o artigo 247, e, eventualmente, podem ser publicados editais nos termos do 259, inciso 3. Então, são citados normalmente por correio, citação pessoal, postal, lá com a R. O Código Velho, curiosamente, tinha uma regra muito estranha que falava assim, que os réus que residissem na comarca deveriam ser citados pessoalmente, e os em outra comarca por edital. Poxa, ainda que sem serem desconhecidos ou incertos, por que serem citados por edital só porque moram em outra comarca? A carta precatória não existe exatamente para isso.
e com intimações ainda eletrônicas, citações eletrônicas, no futuro em breve sequer, exigindo oficial de justiça, e vejam que o CPC novo fala postal, que alcança praticamente o Brasil inteiro. São poucas as cidades que ainda não têm serviço postal, apesar do Brasil realmente ser enorme e de dimensões continentais, você não pode resumir, né, as grandes capitais do país. Mas fato é que a modalidade de citação era muito estranha, era pessoal para quem residisse na comarca e obrigatoriamente por edital para quem residisse fora, ainda que em local certo, sabido, etc. Regra geral do novo CPC, postal para o Brasil inteiro. E os desconhecidos ou eventuais interessados, aí, citação por edital deles. É citado, ou esse conjunto de réus, né, é citado para quê? Para apresentar resposta no prazo de 15 dias. O Código Velho falava que o prazo de resposta era 20. Era a única ação de procedimento especial do Código Velho que tinha um prazo diferente, né, maior do que a regra geral de 15. Alguns tinham prazo menores. Já falei aqui de prazo de 5, depois em outras aulas eu vou falar prazo de 10, pela luz do Código Velho. Aqui no Código Velho era uma ação que tinha prazo de 20 dias. E o Código Novo uniformizou as respostas, né, o prazo para resposta, e padronizou aqui em 15 dias. Então, o prazo para os réus apresentarem a resposta de 577. Prazo comum de 15 dias. Vendo as modalidades de resposta, nós podemos apresentar como regra geral contestação, eventualmente reconvenção, mas não para os pedidos de demarcação e divisão, por ser um procedimento dúplice. É desnecessária a reconvenção para isso. Também cabe aquelas arguições de impedimento e suspeição do juiz. E aí diz o 578 que a primeira fase, sendo oferecida a contestação, segue o procedimento comum. Então você vai ter lá, por exemplo, a audiência de saneamento, decisão em provas, fase de instrução. Se não houver resposta e houver revelia de todos os réus, o 579 diz que, oferecida ou não resposta, o juiz deve obrigatoriamente nomear um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Então, mesmo que haja revelia, a revelia aqui não produz o efeito processual de sentença imediata. Apesar da revelia, um dos efeitos processuais da revelia pode ser o julgamento imediato, mas nesse caso não é. E o juiz nomeia um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. E o 580 fala, concluídos os estudos, os peritos devem apresentar um laudo pericial minucioso sobre o traçado. Então eles analisam documentos, etc., e dizem como deveria ser o traçado. Eles dão orientação sobre como eles devem fazer na prática, no plano dos fatos, o traçado. Apresentado esse laudo, 580 e 581, não deixa de forma tão clara, mas se a perícia é apresentada um laudo, tem que seguir regras de prova pericial. E é isso que diz a doutrina e jurisprudência. As partes têm que ser intimadas para, através de seus assistentes técnicos, poderem apresentar parecer técnico. Depois os peritos podem prestar esclarecimentos, enfim. Segue as regras de prova pericial do procedimento comum, até mesmo porque nós vimos que o artigo dizia que, apresentada a resposta, segue o procedimento comum. Então, se depois da resposta nomeado o perito, seguem as regras do procedimento comum sobre perícia. E, finalmente, apresentado esse laudo sobre como deve ser o traçado da linha demarcanda, analisando mapas, etc., enfim, ele fala, tem que desenhar por aqui, a proporção é essa, então vai ser esse aqui o desenho, o rascunho, as orientações, as linhas. E, finalmente, vem a sentença. E o artigo 581 fala da sentença, que a sentença que julgar procedente o pedido deve determinar o traçado da linha demarcanda, instaurando a segunda fase. Então, o juiz vai dizer como deve ser o traçado, qual é o esboço, qual é o desenho, como devem ser colocados na segunda fase, do ponto de vista prático, os marcos. Então, ele fala aonde vão ser fixados os marcos. E o 581, parágrafo único, parágrafo novo, não havia no Código Velho, fala assim, a sentença de procedência demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, e ainda declarará o domínio ou a posse do prejudicado ou ambos. Então, já há um pedido possessório de devolver a área eventualmente usurpada, a sentença já determina isso, já dá a tutela possessória e ainda declara posse e ou domínio. Então a sentença hoje em dia faz muito mais do que no Código Velho, ela julga procedente de demarcação, fala como é a linha, impõe o cumprimento da linha fixada pelo juiz, dá tutela possessória e já declara de uma vez, com força de coisa julgada, posse e ou propriedade de autor. Importante, falei, com força de coisa julgada, essa declaração. Artigo 5, como eu estava falando, o 581 fala da sentença e o 582 fala do início da segunda fase. Ele começa assim, após o trânsito em julgado da primeira fase, se inicia a segunda. E o 581 falou que era sentença, então veja, a primeira fase acaba com sentença e pelo 582 a segunda fase só começa após o trânsito em julgado. Então pelo 581 e 582 nós vemos que é a sentença. Da sentença cabe apelação.
Essa apelação tem efeito suspensivo automático, então a sentença não pode ser executada. E os recursos especiais extraordinários também na prática vão ter efeito suspensivo automático. Não por regra dele, recurso especial extraordinário, mas pela regra do artigo 582, que diz que só se começa a segunda fase após o trânsito em julgado. Então toda a cadeia recursal da primeira fase, todos os recursos têm efeito suspensivo automático por força de lei. Esgotada a fase recursal transitada e julgada a primeira fase, então tem certeza que a linha é aquela, o traçado interno e externo é aquele, aí se inicia a segunda fase. E a segunda fase se inicia com o perito devendo efetuar a demarcação, colocando os marcos necessários para fixar os limites entre os imóveis, e assim segue o artigo 582 e também o 583, que fala dos trabalhos de campo, como é que deve ser elaborada a planta, e aí tem que colocar os marcos em alguns lugares. Vem o artigo 585, e diz que estabelecida a linha demarcanda, os peritos devem percorrer, examinar os marcos e rumbos, deve consignar tudo num relatório escrito. O relatório dos peritos pelo artigo 586 deve ser apresentado. E aí volto aqui, porque antes são regras mais de perícia e engenharia do que de direito e processo civil. E a partir do 586 diz o CPC. Os peritos apresentam relatório, entre aspas, laudo, e os juízes devem intimar as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 dias. Então os peritos apresentam esse relatório deles de colocação dos marcos, e as partes têm 15 dias para se manifestarem. O Código Velho falava em 10 dias. Finalmente, as partes se manifestam sobre essa colocação de marcos e rumos, se foi tudo feito certo. Eventualmente fala lá que o perito pode ter feito errado, ele errou e não fez na linha que o juiz determinou. E finalmente nós temos o finalzinho do 586, parágrafo único, dizendo assim: excetuadas as correções e retificações que para o juiz pareçam necessárias, deve ser lavrado o auto de demarcação, no qual os limites demarcando serão minuciosamente descritos, conforme memorial e planta. Vem 587 e fala: o auto de demarcação deve ser assinado pelo juiz e pelos peritos. E a sentença, finalmente, fala que após a assinatura do auto, deve ser proferida a sentença homologatória da demarcação. Então o juiz profere aquele auto de demarcação. O auto de demarcação é homologado por uma sentença homologatória do auto de demarcação assinado pelo juiz e pelos peritos. É a segunda sentença do procedimento, a sentença que encerra a segunda fase. E por ser sentença, cabe apelação. Mas aí há uma diferença importante sobre o recurso. O recurso é apelação, porém pelo artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, essa apelação não tem efeito suspensivo automático. Então, na verdade, até porque do ponto de vista da prática já foi tudo feito durante a segunda fase, né? A segunda fase é para os peritos irem colocando os marcos, fazendo o relatório do que eles estão colocando, as partes são intimadas para impugnar, o juiz determina eventuais correções e a sentença, enfim, declara que acabou tudo daquela maneira. Auto de demarcação concluído. Sentença homologa o auto, apelação não tem efeito suspensivo automático, pelo artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 1, que fala lá que não tem efeito suspensivo a apelação contra a sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras. A sentença que homologa a divisão e demarcação é a sentença da segunda fase, não é a sentença da primeira. Então, a sentença da segunda, que é a que homologa o auto, apelação sem efeito suspensivo automático. Tá? E a primeira sentença, apelação sempre com efeito suspensivo automático e mais. Os demais recursos também com efeito suspensivo automático, porque a gente viu que o 582 exige o trânsito em julgado para passar da primeira para a segunda fase. Ação de divisão, especificamente artigos 588 a 598. E aqui ele é muito mais simples, até mesmo porque o CPC faz várias remissões a vários artigos da ação de demarcação. Então o procedimento é bem parecido, ele tem muitas regras técnicas de engenharia, de perícia. A parte processual mesmo é mais tranquila dessa fase da ação de divisão. Só que na ação de divisão tem uma polêmica, que nós temos 2 ou até mesmo 3 fases e uma terceira possível fase importante na ação de divisão. Vamos ver como é que começa a primeira, onde acaba, como é que se inicia a segunda, que é diferente o início da segunda da divisão em relação ao início da segunda fase da demarcação, e uma decisão estranhazinha ali no final, que também tem um debate sobre a natureza jurídica dela. Então o objeto da primeira fase da ação de divisão é verificar se existe direito à divisão, se existe copropriedade, se o autor é proprietário, se os réus são proprietários, e se há condomínio, e se o bem é divisível. Esse é o objeto da primeira fase. O objeto da segunda fase, proceder à divisão. Fazer os cálculos, colocar, ver geometricamente, economicamente o valor venal, como é que seriam as proporções de cada um, analisar benfeitorias, fazer compensações, determinar como vai ser e executar.
como deve ser feita a divisão. Então a primeira fase é muito mais rápida, a segunda fase é mais longa, tanto que alguns falam que ela se divide em uma terceira, né? Se divide em duas a segunda fase. Legitimidade ativa, qualquer condômino, qualquer bem, qualquer um que tem um bem em condomínio, em copropriedade com outrem. Legitimidade passiva da ação de divisão, todos os demais coproprietários do bem. É litisconsórcio, passivo, necessário. Petição inicial de ação de divisão vem no artigo 588, que fala que é necessário o autor trazer seus títulos de domínio. Se o autor for proprietário, que ele traga o seu título de domínio, indique a origem da comunhão do bem, a denominação, limites, características do imóvel, nome, estado civil, profissão, residência de todos os condôminos, ainda especifique benfeitorias comuns. Então, a petição inicial mais bem elaborada e detalhada pelo artigo 588. Protocolada a petição inicial, o juízo de admissibilidade, o juiz recebe a inicial, determina a citação dos réus. Artigo 589, os réus são citados na mesma forma da demarcação. Então, regra geral pelo correio para o Brasil inteiro, salvo por edital dos desconhecidos incertos e lá eventuais interessados. Então, citação é a mesma da ação de demarcação. Prazo para resposta são citados para quê? Para apresentar a resposta. Em qual prazo? No mês da demarcação, que é a regra geral, 15 dias. Então, lá, resposta no prazo comum de 15 dias. Aqui na divisão, o CPC não tem uma regra de que, havendo revelia, obrigatoriamente o juiz deveria determinar a perícia, né, a nomeação do perito, etc. Não há uma regra igual à demarcação. Então, a gente tem ali um procedimento que segue normalmente com resposta sem revelia, né, algum dos réus minimamente apresenta algum tipo de resposta. E o 590 diz que o juiz deve nomear, né, não sendo caso de revelia, o juiz deve nomear um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão. Só que esse perito que vai ser nomeado na primeira fase, ele só vai fazer a medição e operações de divisão só se o juiz concordar que o bem é divisível e há mais de um proprietário. Então, na primeira fase, sequer os peritos já apresentam um laudo sobre como deve ser a divisão. Ele só nomeia para tudo vai ser feito na segunda fase. Então, a atividade pericial é maior na segunda fase. Já na demarcação, vocês viram que ela é dividida, né? Um pouquinho dividida. E o 590 fala lá que o juiz vai nomear apenas os peritos que vão trabalhar na segunda fase. E aí, disse mais uma vez, aplicam-se os artigos da demarcação. E lendo os artigos da demarcação, falam que a partir da resposta segue o procedimento comum até a sentença. Então, nesse ponto, o 590 traz implícito que ele acaba com uma sentença. Não está claro no 590, da passagem do 590 para o 591, que ali há uma sentença. Mas para toda a doutrina, na prática, a gente vê que ali há uma sentença. Segue no procedimento comum pelo 590 e acaba com a sentença da primeira fase. Que, se for de procedência, a apelação até tem efeito suspensivo automático, pelo artigo da apelação, artigo 1012, caput, mas os outros recursos, eles não têm efeito suspensivo automático, ao contrário da demarcação. Porque na divisão não há nenhum artigo que diga que só se inicia a segunda fase com o trânsito em julgado da primeira. Esse é o entendimento majoritário e predominante. Então nós temos lá o 591 já iniciando a segunda fase. Então sentença no finalzinho do 590, 590, 591 início da segunda fase. Antes da medição do imóvel, as partes devem ser intimadas para, no prazo comum de 10 dias, apresentarem seus títulos de propriedade e formular seus pedidos de constituição de quinhões. Então agora as partes apresentam a versão dela dos títulos de propriedade de cada uma e formulam seus pedidos de quinhões. O meu é 33%, o outro fala, não, o seu é 25%. O meu é 25%, você tem que levar em conta que eu estou longe da nascente, aqui não tem construção, aqui não tem plantação, essa parte é desvalorizada, sei lá, o terreno é infértil, ele tem uma geografia ruim, o que quer que seja. Cada um apresenta em 10 dias, intimados pelo juiz, as suas versões sobre quinhões. 592. Apresentados os títulos de propriedade formulados os pedidos de cada um, o juiz deve intimar todos para contraditório entre si, no prazo comum de 15 dias. O Código Velho falava 10, prazo comum de 15. Então veja que interessante, cada um apresenta a sua versão em 10, e depois todos são intimados para, no prazo comum em 15, impugnarem as versões dos outros. Impugnarem as versões dos outros. Não havendo impugnação, parágrafo 1º do 592, o juiz deve determinar a divisão, o CPC fala divisão geodésica do imóvel. Havendo impugnações, parágrafo 2º, o juiz deve em 10 dias proferir decisão a respeito dos pedidos e dos títulos que devem ser atendidos. E aí ele dá essa decisão da segunda fase, que para alguns ainda não é a sentença da segunda fase, e determina a divisão lá geodésica de acordo com a fórmula X, a matemática X, os padrões lá, os pesos tais. Prova pericial, pelo artigo 590 e 593,
segue as regras da perícia. Nós temos um contraditório, e aí vem 593, 594, a gente tem até o 595. Os peritos devem propor em laudo fundamentado a forma de divisão. Então vem um laudo fundamentado, analisou os pedidos de cada um, o juiz determinou, eles falam como eles vão dividir. E aí, desse 595, deve haver um contraditório às partes sobre a proposta dos peritos. O juiz já definiu que há tantos por cento para cada um com proporção econômica X. Então os peritos analisam e chegam à conclusão ali. Então, para respeitar isso, a divisão proposta é essa. Nesse sentido, nessa forma, nesse ângulo, dessa maneira. E aí eles são intimados, as partes são intimadas pelo 596 para trazerem as suas impugnações em 15 dias. Mais uma vez, prazo comum de 15 para todas as partes. E aí o juiz dá uma decisão de partilha 596. O juiz delibera o modo como se realizará a partilha. Então as partes impugnam a proposta dos peritos levando as proporções fixadas pelo juiz. E a 596 o juiz bate o martelo e fala, não, sei lá, a proposta do perito está certa, ela corresponde à matemática que eu propus. Ou eventualmente ocorre alguma impugnação de alguém e delibera a partilha de outra maneira, no artigo 596. E o 596, para a parte da doutrina, tem a natureza de decisão de segunda fase e a partir dali inicia uma terceira. Mas esse entendimento que seria uma terceira fase é minoritário. Mas essa decisão do 596 é tão importante, ela ainda não é a decisão final desse procedimento, mas ela diz assim ao 596, parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito deve realizar a divisão da área. Então, a partir dessa decisão aqui, ó, o juiz fala como é que é o cálculo matemático. Aí os peritos apresentam uma perícia falando como é que na prática você respeita a matemática. As partes impugnam o laudo pericial, o juiz bate o martelo no 596 dizendo a forma física é essa. A partir daqui realmente começa efetivamente a atividade pericial de divisão. Então, a partir do 596, parágrafo único, o perito deve realizar a divisão da área em cumprimento dessa decisão, demarcando os quinhões, observando as regras de perícia da demarcatória. O 597 fala que, terminados os trabalhos, o perito deve apresentar um memorial descritivo. E aí, finalmente, nós temos no 597 parágrafos, é lavrado um auto. O auto de divisão é assinado pelo juiz e pelos peritos. E, finalmente, pelo artigo 597, parágrafo 2º, uma vez assinado o auto, é proferida a sentença. Então, a sentença que realmente encerra a última, segunda ou terceira fase da ação de divisão vem lá no 597, parágrafo 2º. Sentença que homologa o auto de divisão. E dessa sentença, por ser sentença, cabe apelação. E essa apelação, pelo 1012, parágrafo 1º, inciso 1, essa apelação não tem efeito suspensivo automático, porque é a sentença que homologa a divisão. Já da primeira fase tinha efeito suspensivo automático pelo caput. A da segunda fase não tem efeito suspensivo automático pelo 1012, parágrafo 1º, inciso 1. Espero que vocês tenham entendido essa aula de divisão e demarcação. É uma aula que mistura muito prática e perícia. Os problemas processuais não são tantos, apesar da curiosidade de procedimentos bifásicos, às vezes alguns falam que a divisão teria 3 fases. Nós temos regras interessantes sobre litisconsórcio, procedimentos sucessivos, prova pericial interessante, um grande número de litisconsórcios passivos. Espero que estejam gostando das aulas aqui do Ritmo. Fiquem com Deus.